Olá, alunos, espero que todos estejam bem. Hoje nós falaremos sobre a formação de palavras. Vamos começar falando sobre a derivação prefixal. Então, falaremos sobre alguns capítulos, na verdade, sobre 3 capítulos dentro do mesmo assunto, porque, na verdade, ele é uma continuação, né? Um capítulo é a continuação do outro, o assunto é o mesmo, ele só está compartimentado, tá? Mas é um assunto tranquilo e é melhor que vocês vejam assim de uma vez, para não ficar muito fragmentado o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Derivação prefixal. Estudo da língua, estrutura das palavras, releia a primeira estrofe do poema de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Observe as palavras em destaque, contentamento e descontente. Elas foram formadas a partir de um adjetivo. Que adjetivo é esse? Através do adjetivo contente. Nós temos a palavra contentamento e descontente. Quando compomos um poema, agrupamos os versos em estrofes. O poema de Camões, por exemplo, apresenta 4 estrofes, assim constituídas. A primeira estrofe tem 4 versos, a segunda tem 4 versos, a terceira tem 3 versos e a quarta tem 3 versos. Esses versos é formado por palavras que, por sua vez, também são compostas por partes menores. Cada elemento formador de uma palavra recebe o nome de morfema. Existem morfemas que transmitem informações de sentido e outros que apresentam informações gramaticais, como os indicadores de número, plural e singular, gênero, feminino e masculino e grau, aumentativo e diminutivo. Confira. Então, nós temos aí a palavra humanos, certo? Temos um morfema lexical, transmite o significado da palavra. Ou seja, o que é um morfema? É uma parte da palavra que dá alguma informação importante sobre ela. Então, a gente tem aí o morfema destacado em vermelho, né? Vai até N. Então, transmite o significado da palavra. Se você não tivesse ali nem o O e nem o S, você já saberia que essa palavra seria humano, seria humanidade. Então, isso já constrói um significado na sua cabeça. Quando nós temos ali humanos, o morfema que está em destaque é o O. É um morfema gramatical, é a desinência que transmite a ideia de gênero masculino. Então, o O, na língua portuguesa, né, ele é um morfema, ele dá um sentido para você, um significado, uma pista sobre a palavra. E que informação é essa? É que a gente tem ali o gênero masculino, né, humano. Depois, o morfema é o S, que está em destaque. E qual é a ideia que ele transmite para a gente? Plural, mais de um. Então, os morfemas lexicais também são chamados de radicais e, como você viu, constituem a base do significado da palavra. Em um grupo de palavras que guardam um significado comum, trata-se da parte normalmente invariável. Contente, contentamento, descontente, descontentamento. Tais palavras que pertencem ao mesmo grupo recebem o nome de cognatas. Então, gente, essas palavras, eu destaquei aí a parte em vermelho, né? Nós dizemos que elas são cognatas. Ao mesmo radical, podemos, então, antes de continuarmos, né? Palavras cognatas, elas pertencem à mesma família, o radical delas, ali, ó, como vocês podem perceber, é o mesmo, tá? Então, falamos que elas são cognatas. Ao mesmo radical, podemos acrescentar afixos, que são capazes de modificar o seu sentido básico. Os afixos dividem-se em. Então, gente, o que é afixo? Ou ele vai ser o prefixo, ou ele vai ser o sufixo. O pré tem essa ideia de algo que acontece antes, né? Então, olha só. Prefixos são morfemas inseridos antes do radical. Então, temos ali a palavra desamor. Amor é o radical. O prefixo ele é inserido antes desse radical. Depois temos os sufixos, que são morfemas inseridos depois do radical. O radical é amor. E aí o sufixo foi colocado depois. Cadê o sufixo? Osamente. E aí a gente forma, então, usando o prefixo e o sufixo, uma outra palavra. Processos de formação de palavras, derivação. Então, vamos continuar.
A língua portuguesa nos permite adaptar, criar ou mesmo importar palavras para que possamos nos expressar com mais exatidão. Quando estudamos o modo como os morfemas se organizam para formar palavras, podemos compreender seus processos de formação. Assim, as palavras podem ser classificadas em primitivas ou derivadas. Palavras primitivas são as palavras que não se originam de outras. Amor, beijar, feliz. Então, as palavras primitivas não se originam de outras palavras. As derivadas são as palavras que surgem a partir de outras. Exemplo, amoroso, beijoqueiro, infelicidade. Então, ali, amor é uma palavra primitiva, não veio de nenhuma outra palavra. Agora, amoroso é uma palavra derivada, porque veio de amor. Beijoqueiro é uma palavra derivada, porque veio de beijar. Infelicidade é uma palavra derivada, porque veio de feliz. Conheça os processos de derivação de uma palavra. Temos aqui essa tabela muito importante. Derivação prefixal. Um prefixo é acrescido à palavra primitiva. Então, temos ali a palavra primitiva que é leal. Aí, nós formamos a palavra desleal, através do prefixo, né, do des ali, que está colocado antes da palavra. Então, o que é desleal? Que não é leal, né? Formamos uma outra palavra. Então, qual o nome desse processo? Derivação prefixal. Por quê? Porque foi o prefixo que originou outra palavra. Temos a derivação sufixal. Um sufixo é acrescido à palavra primitiva. Então, temos a palavra leal, e aí o sufixo está ali, ó, depois, lealdade. Temos, ao mesmo tempo, a derivação prefixal e sufixal, quando nós colocamos, ao mesmo tempo, um prefixo e um sufixo. Então, temos ali a palavra lealdade, antes da palavra temos um prefixo, depois da palavra temos um sufixo. Então, inserem-se um prefixo e um sufixo à palavra primitiva. Nesse processo, pelo menos um dos afixos pode ser retirado da palavra que se formou. Então, se eu tiro dade, eu tenho desleal. Se eu tiro des, eu tenho lealdade. A palavra existe só com um prefixo ou só com um sufixo. Por que isso é importante? Porque a gente tem ali embaixo a derivação parasintética. Simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, inserem-se um prefixo e um sufixo à palavra primitiva. Às vezes, o sufixo é substituído apenas pelo conjunto. Vogal, temática verbal, mais desinência modo temporal. Nesse processo, nenhum dos afixos pode ser retirado da palavra que se formou. Então, nós temos ali, gente, a palavra triste, certo? Cadê o prefixo? Em. Cadê o sufixo? Ser. Qual a diferença da derivação parasintética para a derivação prefixal e sufixal? É que na derivação prefixal e sufixal, se eu uso só o prefixo, né, e falo desleal, a palavra existe. Se eu tiro o prefixo e falo só lealdade, a palavra também existe. Agora, no caso da derivação parasintética, se eu uso só o em e tiro o sufixo, não existe a palavra entriste. Se eu tiro o prefixo e uso só o sufixo, também não existe a palavra tristecer. O mesmo acontece na palavra terra. Se eu tiro o sufixo, que é o R, e falo a terra, não existe. Se eu tiro o A e falo terrar, também não existe. Ah, professora, mas se você tira o R e fala só a terra, existe. Sim, gente, mas aí você tem um artigo a e um substantivo terra, né? Quando eu falo que ela não existe, eu digo que como uma coisa só, ela tem que ser um elemento só. Como um elemento só, ela não existe. Temos a derivação regressiva. Uma palavra primitiva é reduzida a partir da eliminação de morfemas. Esse processo ocorre geralmente na formação de substantivos que derivam de verbos. Então, regressiva, né? Algo se perde. Regredir, voltar, perder alguma coisa. Então, eu tenho procurar, que é um verbo, depois eu tenho a palavra procura, né? Então, o que aconteceu? O Rzinho caiu. Eu tenho uma derivação regressiva. Também temos a derivação imprópria. O que acontece? Quando a gente tem uma palavra de uma classe gramatical que em outro contexto adquire, ela passa a fazer parte de uma outra classe. Como assim? Temos ali, vamos preservar o verde. O verde é um adjetivo, né? Caderno verde. Agora, ali o adjetivo foi usado como substantivo. Vamos preservar alguma coisa. Então, o verde ali, ele está dando nome, né, à natureza, por exemplo, a esse lugar natural. E não está sendo usado como a cor de alguma coisa, né? Mas sim como um substantivo. O que acontece para que a gente tenha certeza de que isso realmente está ali? O que é o artigo, ele substantiva
essa palavra, né, transformando um adjetivo em substantivo. Fique atento aos casos de derivação para saber qual é a palavra primitiva, os verbos ou os substantivos. Para se certificar, siga estas dicas. O substantivo é a palavra primitiva quando nomeia um objeto ou uma substância. Nesse caso, o verbo dele derivado se forma por uma derivação sufixal. Então, temos a palavra primitiva, que é um substantivo, prego, e pregar é uma derivação sufixal, né? E aí a gente tem um verbo. O substantivo é a palavra derivada quando indica uma ação. Nesse caso, temos uma derivação regressiva a partir de um verbo. Palavra primitiva é o verbo, né, embarcar. E aí, quando a gente tem embarque, a gente tem uma derivação regressiva, né? Ou seja, aquele Rzinho do embarcar, ele não está ali no embarque, né? A palavra, ela sofreu uma modificação, né? E aí nós temos uma derivação regressiva. Algo foi perdido. Agora, como eu falei, começamos aqui um outro capítulo, processos de formação de palavras, composição. Vimos a derivação, agora vamos ver a composição. Você já sabe que as palavras podem ser classificadas como primitivas, por não serem formadas de outras palavras na língua, ou derivadas, formadas a partir de outras palavras já existentes. Há ainda vocábulos que se formam da reunião de outras palavras ou radicais. Esse processo de formação recebe o nome de composição. É o que ocorre, por exemplo, na formação da palavra sexta-feira. Há na língua portuguesa a palavra sexta, que é um numeral, e a palavra feira, que é um substantivo. A união das duas palavras deu origem a uma nova, com um sentido diferente das duas das quais se formou. Dependendo da forma como esse processo ocorre, há dois tipos de composição. A composição por justaposição, as palavras primitivas que se unem não apresentam alteração fonética, havendo apenas uma associação de radicais. Então, temos ali guarda-chuva. O que aconteceu, gente? Temos a palavra guarda e a palavra chuva, elas se juntaram, né? Depois, audiovisual. Áudio, mas visual também, houve uma junção. Sexta-feira também teve uma junção. Não teve perda de som de nenhuma palavra. Agora, na composição por aglutinação, as palavras primitivas sofrem uma alteração, perdem elementos ou precisam se adaptar em sua pronúncia e grafia. Então, temos ali, embora. Como que essa palavra foi formada? Em, boa, hora. Outrora, como que essa palavra foi formada? Através do em, do outra e do hora. Vinagre, como é que ela foi formada? Através do vinho e através do agre. Então, teve, gente, uma perda, né? A gente tem uma diferença. Elementos foram perdidos para se adaptar a uma nova palavra. Então, olha só, vamos analisar em boa hora. Como que essa palavra, como que ela foi formada, né? Através do em, depois a gente tinha o boa e depois a gente tinha o hora. Percebam, olha só, o em continuou ali, né? O boa, o a não faz parte, né? Só foi o bo. E no caso de hora, o que aconteceu, gente? Teve uma outra mudança, o H não tá, né? Ou seja, a palavra ela não aconteceu o que houve na justaposição. Na aglutinação, para que essa palavra se construa, né, ela vai ter que se adaptar uma pronúncia, adaptar uma nova escrita, tá bom? Esse já é outro capítulo, já é o terceiro capítulo. Percebam que o segundo capítulo só teve 2 slides, era só uma tabela, tá? Então, é tudo o mesmo assunto. Agora, o outro assunto, né, outro capítulo, vai falar sobre outros processos de formação de palavras. Além dos processos de derivação e composição já estudados, há outros processos pelos quais as palavras podem ser formadas. Confira. Gíria. Muitas vezes, determinados grupos sociais ou profissionais criam palavras que são incorporadas ao vocabulário da língua em um processo conhecido como gíria. As gírias se renovam constantemente. Algumas perduram, outras desaparecem com o tempo. Observe. Brifar. O que é brifar? É fornecer um resumo de dados e informações com o propósito de desenvolver um trabalho. Crush. A pessoa que desperta algum tipo de atração em outra. Lacrar. Arrasar, tipo de elogio feito para alguém que se deu bem. Então, gente, temos aí, né, as gírias, muito conhecidas. Neologismo. Nesse processo, há a criação de novas palavras a partir de elementos já existentes em nossa língua ou em outro idioma, ou a atribuição de novos sentidos a palavras já existentes. Então, temos aí chipar.
Palavra que surgiu na internet a partir da terminação ship, retirada da palavra inglesa, que significa relacionamento, né? Assim, shippar um casal é o mesmo que torcer para que determinado relacionamento dê certo. Então, ship, né, significa relacionamento. E aí temos essa palavra que foi criada, né? Ou seja, é importante saber que essas palavras elas não são criadas do nada, né? Então, como assim? A gente tem aí ship, que significa relacionamento, né? Então, essa criação da palavra tem que ter alguma coisa a ver com relacionamento, tá bom? Empréstimo e estrangeirismo. Incorporar palavras de outras línguas em nosso vocabulário também é um processo válido. Quando as palavras estrangeiras sofrem pequenas adaptações e se aportuguesam, damos o nome de empréstimo. Quando mantém a sua grafia original, temos um caso de estrangeirismo. Então, olha só. Empréstimos, temos aí futebol, que vem do inglês, abajur, que vem do francês, né? Então, temos essa diferença, gente. Quando as palavras estrangeiras sofrem pequenas adaptações e acabam se aportuguesando, damos o nome de empréstimo, né? Foi o que aconteceu aí com futebol e com abajur. Nós fizemos adaptações e aí elas foram aportuguesadas, então temos empréstimos. Quando elas mantêm a sua grafia, a sua escrita original, aí a gente tem um estrangeirismo. Então, no caso ali de hot dog, né, expert, então temos um estrangeirismo, porque nós não mudamos nem a escrita, né? Consequentemente, nós não vamos mudar a maneira como nós as falamos. O hibridismo ocorre quando radicais e afixos de línguas diferentes se unem na formação de palavras. Reconhecer o hibridismo requer conhecimento da origem de certas palavras, sendo uma tarefa muitas vezes difícil. Então temos aí, ó, automóvel. Auto vem do grego, móvel vem do latim, formando a palavra automóvel. Então essa palavra foi formada através de radicais de línguas diferentes. Buro vem do francês, cracia vem do grego, né, formando a palavra burocracia. Então, nós temos um hibridismo, que significa mistura, né? Leia o fragmento abaixo, extraído de outra obra de Mário de Andrade. A musicalidade encanta e sensualiza grande parte da poesia modernista. Escutar esse solo de pauta por Palazeste. La Fontana Malata, clof, clop, cloche. Clofetes, clopete, clochete. Mário de Andrade, a escrava que não é Isaura. Para tentar reproduzir o som da flauta, frauta no texto original, Mário de Andrade cria uma série de palavras, clof, clop, cloche, clofete, clopete, essas palavras que têm uma pronúncia estranha, né? Essa é mais uma das possibilidades de criação de palavras em nossa língua. Esse processo recebe o nome de onomatopeia. Assim, uma palavra é formada por onomatopeia quando há a intenção de imitar determinado som. Confira outros exemplos: tibum, atim, splash, tic-tac, né? Então, ou seja, gente, quando a gente faz, por exemplo, boom, é uma onomatopeia. O que significa boom? É a tentativa de reproduzir, por exemplo, uma explosão, né? Quando a gente imita, por exemplo, toque-toque, a gente escreve toque-toque, né? É uma onomatopeia, porque é tentativa de reproduzir o barulho que faz, né? Que acontece quando alguém bate a porta. Abreviação. Consiste no processo de reduzir palavras longas mantendo seu sentido. Também é chamado de redução vocabular. Foto, temos aí uma abreviação, vem de fotografia. Moto, temos uma abreviação, vem de motocicleta. Pneu, temos uma abreviação, vem de pneumático. Mas atenção, não confunda a abreviação com abreviatura. A abreviatura é a representação de uma palavra por algumas de suas letras, como, por exemplo, em doutor, senhor e avenida. O agrupamento de letras ou sílabas iniciais de vocábulos que compõem um título, uma denominação, uma expressão, etc., é chamado de sigla. À medida que são empregadas, as siglas acabam ganhando o status de palavras novas. Então, temos aí, né, ONU, que é a sigla de Organização das Nações Unidas, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Mercosul, Mercado Comum do Sul. Então, a ONU, né, a gente tem organização, por isso O, depois nações, por isso N, depois unidas, por isso U. Então, a gente tem um agrupamento de letras ou sílabas iniciais de palavras que compõem um título, uma denominação, uma expressão e etc. E aí a gente vai chamar ONU, IBGE, FGTS e Mercosul de sigla, né? Mas acaba que com o tempo, à medida que essas palavras são empregadas, as siglas acabam ganhando o status de novas palavras,
né? Então, elas acabam sendo tão usadas que muitas vezes acabam ganhando status de palavras novas.